seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, Turismo Cash MB. Hoje eu tenho o prazer de receber a Vivian. Vivian, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa e quais os destinos vocês trabalham. Ai, Fabi, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. E obrigada pelo convite e oportunidade desde já. E meu nome é Vivian, eu falo da empresa Trails of Indochina. E eu estou baseada em São Paulo, então isso é uma facilidade muito grande para qualquer informação que vocês precisem em termos de destino, dúvidas, qualquer necessidade nesse sentido. A gente trabalha com um receptivo especializado no Sudeste Asiático e região, então principalmente Indochina ali, Mianmar, Camboja, Vietnã, Tailândia, Laos, Indonésia, Bali, né? Então, um destino que está apontando bastante, bem bacana. Então, eu gosto de brincar assim, que é o Sudeste Asiático e região, né? E beyond, porque tem Japão, China, Singapura, Filipinas. Então, toda essa região que a gente pode fazer um ponto de contato para fazer uma proposta e fazer toda a logística. Então, a Trails Indochina, assim, é o receptivo, que faz toda a parte dos transfers, o meet and greet nos aeroportos, fast track, consultoria também de vistos, entradas nos países, documentação, né? Todos os passeios, guias em português, onde disponível, né? Dependendo da data. Espanhol e inglês, também em todos os destinos, parte dos hotéis, a partir de 4 estrelas e também os 5, né, nesse perfil de luxo, personalizado, e toda a parte também de malha aérea, de logística entre os países, né? Isso é bem importante, né? Porque daí já engloba tudo no pacote, né? Exatamente, tem toda essa facilidade de gestão, né, da viagem. Então, principalmente, aí falando um pouquinho de destinos, Tailândia, eu acho que é um dos queridinhos, assim, dos brasileiros. É um primeiro destino de visita no país. Na região. E o Bangkok, por exemplo, fica no coração do Sudeste Asiático, então tem um hub de voos muito grande, é uma facilidade, né, de chegada, assim, a gente tem, claro, a distância do Brasil, mas pode fazer também uma conexão em uma das paradas, também descansar, fazer 2, 3 dias e continuar a viagem. Então realmente é um destino distante, mas eu acho que vale cada minuto que você está ali para chegar. São destinos muito exóticos, diferentes, assim, completos de atividades para família, grupos de amigos, também lua de mel, a gente tem muitos solicitações, né? Cresceu bastante nesse sentido também, né? Sim. Aí, Tailândia, a gente tem Bangkok no centro do país, com super cosmopolita, a parte repleta de templos e história. O norte, Chiang Mai, que tem uma parte mais de ecoturismo, experiência com os elefantes. E o sul com as praias, então fica um destino muito completo, né? Assim, a gente brinca que qualquer, assim, a vontade do passageiro, do cliente, o perfil do cliente, a gente consegue atender ali, né? Gosta de aventura, de romance, de história, de toda essa parte de gastronomia. Então, é um destino muito completo. Que geralmente 10 dias, geralmente é o que as pessoas fazem? Isso, geralmente os clientes, por conta da distância, os clientes fazem multidestinos, então combinado. Tailândia, Camboja e Vietnã, por exemplo, é um dos destinos, e consegue fazer mais ou menos 10 a 15 dias. Exatamente. Até porque se tu pega um voo, vai até Bangkok, dali tu já te desloca, né, para as outras regiões. Exatamente. O Tailândia é um país pequeno, então a proximidade dos voos são de 1 hora mais ou menos entre uma cidade e outra, e aí entre os países também vizinhos. O legal é que cada destino ali, ele é muito único pela sua cultura, língua, a própria gastronomia, a influência também de colonizações. A Tailândia é o único país que ele não foi colonizado, então ela é muito autêntica em termos de tradição, né, da cultura. Vietnã tem a influência francesa, então a gente consegue ver em arquitetura colonial, em gastronomia também maravilhosa, né? É tudo bem cultural, né? Bem típico deles mesmo, né? Exatamente. E aí, os templos, né? Por exemplo, em
Camboja, tem o Siem Reap, a cidade onde tem o Angkor Wat, que também é o maior templo religioso do mundo. São muitos atrativos, assim, eu acho que tem essa combinação de destinos e experiências. A gente consegue unir o cultural à praia, vamos dizer assim, na parte da Tailândia também, fazendo toda a parte da cultura, unindo os 3 países, mas ao mesmo tempo o lazer, né? Como a gente fala de aproveitar a praia, porque o brasileiro é muito disso, né? Sim. Gosta de misturar sempre a cultura com a praia. Uma lua de mel, por exemplo, consegue fazer toda a parte histórica e todos os templos e fazer workshops, artesanias locais, fazer as visitações. Experiências, né? Muitas experiências, a gente consegue oferecer, assim, 10 temas de atividades, como cultura, gastronomia, bem-estar. Eu acho que o bem-estar na Ásia, ele está muito presente. Massagens, meditação, então yoga, toda essa parte de atividade que a gente busca tanto, né? Numa viagem. Tem muito isso. Muito. A Indonésia é um país que tem muito essa espiritualidade também. E tudo tem muito significado na Ásia, assim, isso que eu acho muito encantador. E aí é isso, assim, acho que realmente ele completa com essa parte de compras também, né? A gente o brasileiro adora, né? Independente do lugar que vá. Muitas compras. Compras de marcas internacionais, locais, e também souvenirs, né? Assim, os mercados noturnos são super interessantes, por exemplo, em Chiang Mai. Então, uma das coisas que a gente tem muito questionamento, né? Que é a questão da alimentação. Em todas as partes ali, né? Vamos dizer, a parte do Sudeste Asiático, como a gente fala, de maneira geral, assim. Só tem muito medo de chegar lá e comer, né? De se alimentar. Hoje em dia a gente consegue fazer, né? Através de vocês, com as experiências que a gente está habituado, a reservas em restaurantes que o passageiro não vai ter essa dificuldade, né? Exatamente, Fabi, assim, tem uma gama de opções muito grandes, restaurantes internacionais, também a gente tem a consultoria e sugestões de restaurantes Michelin, desde, a gente tem um Michelin na Tailândia que ele é um food truck, né, uma comida de rua. Que legal. Então é bem interessante, tem para todos os gostos, realmente, na Tailândia, por exemplo, a comida é um pouquinho mais apimentada, mas eles já estão habituados a pedir níveis de pimenta. Então, e os próprios restaurantes com gastronomia internacional, então assim, é bem tranquilo. Sim, isso é uma das coisas que a gente fala bastante, que é a diferença de tu contratar isso com quem entende, né? Tipo, através do agente de viagem, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas se aventuram, vão para um país que a gente sabe que a cultura é plena, porque eles não abrem mão, né, de se internacionalizar em alguns sentidos, mas tu precisa ter isso também como ajuda, que é as experiências que a gente realmente contrata através do agente de viagem, através da gente, através de vocês, para ele ter uma experiência completa, porque a questão da alimentação pesa muito, né? Em tudo. E a mesma coisa que a gente fala muito, tipo, da parte de hotelaria. Hotelaria, a gente tem vários hotéis de redes internacionais, porque o brasileiro é a questão do café da manhã, né? De tu ter aquelas opções básicas que eles estão habituados em qualquer outro lugar do mundo. Isso a gente consegue trabalhar, né, também, muito bem. Eu acho que essa consultoria, assim, é super importante para todo esse conforto, né, do passageiro, ter os voos também que tem um tempo, que são voos diretos, que são um tempo melhor. Saber, né, como organizar. Toda essa parte, inclusive por conta da língua, né, principalmente. Exatamente. Então, a gente tem, como a gente é um receptivo local, a gente tem a nossa operação, a gente já está habituado a ter o relacionamento com os fornecedores locais, com a hotelaria também, para saber qual que tá bacana, qual que tá precisando de, né, uma reforma, qual que tá mais novo, localização, principalmente. Exatamente. Como o pessoal tá lá, sabe informar isso muito mais do que qualquer um, né, porque muitas vezes a gente fala, né, o hotel nunca vai dizer que ele está em reforma, 50% em reforma, por exemplo. Nunca vai dizer que o quarto é menor do que está na foto. A gente nunca sabe o que espera. Por isso que a gente sempre fala, né? Que esse nosso trabalho artesanal, que acho que está cada vez mais em alta, porque muita gente fala que isso vai acabar. Não vai acabar, porque cada vez mais a gente precisa ter observações e informações localmente, né? Então... Eu acho que cada vez mais, eu acho que depois da pandemia a gente teve esse movimento de retorno às agências, que né, os consumidores, os clientes viram
que é muito importante, assim, Exatamente. ter esse respaldo, essa consultoria, essa qualidade, né? Eles ficam mais confiantes que a gente está aqui para qualquer necessidade, assim, de ajuste, de tudo que está acontecendo, né, lá. Ainda mais destinos assim, né? Que ainda pra gente é bem exótico, então... Só que, pelo contrário, a procura aumentou cada vez mais, né? Exatamente. E aí, comentando um pouco de experiências também, de workshops locais, artesania, porque a gente tem muito olhar para sustentabilidade, para ter grupos pequenos, para respeitar a comunidade local, muita filantropia também. Então, são vários tipos de atividades focadas em fotografia, por exemplo, arquitetura. Então, a gente tem visitas lá no Vietnã, por exemplo, em Hue, que é uma cidade imperial no centro do país, os incensos artesanais, que é muito utilizado, né, nos templos. Então, eles são feitos de bambu, e aí tem a parte do incenso com aroma, e eles secam no sol, assim, é todo um processo bem artesanal, então é interessante conhecer também essa cultura. No Japão, por exemplo, também tem workshops para você fazer o seu próprio hashi. E são várias experiências, assim, muito únicas. Coisas bem diferentes, né? E é aquilo que eu sempre digo, né? Quando tu vai para um lugar desse, que tu atravessa, né, um oceano, sai daqui para ir para lá, tu precisa aproveitar ao máximo, porque geralmente se tu volta com outra proposta, mas a primeira vez que tu tá indo é uma viagem que tu planeja há muito tempo, né? Então ter toda essa assessoria, toda essa assistência, toda essa questão de logística, de quem entende realmente faz toda a diferença, né? Aí as Filipinas, por exemplo, são mais de 7.000 ilhas. Então, a gente sabe, né, exatamente quais são as melhores ilhas para se visitar, qual que é a logística dos voos. E é um destino que não tem, vamos dizer assim, tá tendo procura, sim, porque a gente tá com bastante procura nesse destino, mas o que eu falo é que é um destino que não é conhecido. A gente coloca Filipinas, a maior parte acha que é um país pobre, que é um país que não tem cultura, mas não, se a gente vai pesquisar, é muito pelo contrário. Não, ele é incrível, um destino, eu tive a oportunidade de conhecer no final de 2019, e é deslumbrante, assim, a beleza natural é única, e só vendo, assim, com os próprios olhos para ver a beleza. E foi colonizado pelos espanhóis, então também tem essa influência, tem igrejas católicas, é bem interessante, tem a parte de Palawan, Ermido, Boracay, que são ilhas... uma cor d'água maravilhosa, e também Bohol, montanhas de chocolate, Impressionante. São experiências realmente que cada destino, isso que é muito interessante da Ásia, assim, cada país tem sua cultura, sua gastronomia e uma peculiaridade completamente diferente. E o que a gente pode combinar também, para complementar, são os cruzeiros. A gente tem o Heritage Line, que é do grupo da Trails of Indochina também, e a gente consegue fazer combinado. Então, faz o terrestre e combina os cruzeiros em Halong Bay. Os cruzeiros são mais ou menos de quantos dias? A gente tem de 1 a 2 noites em Halong Bay, em Lan Ha, ali saindo da cidade de Hanoi, no norte do Vietnã, e também no rio Mekong, na parte do Mekong Baixo e Mekong Alto. Então, são alguns roteiros que fazem desde de Ho Chi Minh, por exemplo, aí são roteiros de 7 a 9 noites, até... consegue chegar pelo lago ali em Siem Reap para o Angkor Wat, e também no Mekong Alto, que faz o Triângulo Dourado. Então é muito interessante, passando por vilarejos no Laos. Então, para quem gosta, né, tem essa oportunidade também de fazer o slow travel, né, que a gente chama. E muita gente prefere, né, a questão do navio, porque tu faz alguns destinos sem sair da tua cabine, né, de tu fazer essa troca, logística. Aí você faz uma aula de Tai Chi pela manhã, tem também spas, gastronomia, enfim, são série de atividades. Sim. E a questão das Filipinas ali, da parte da hotelaria, tem hotéis de todas as categorias? Tem alguns, as Filipinas ainda é um destino que está bem tocado, é muito novo, em questão assim da hotelaria, ela tem, não é diferente um pouco da Tailândia, por exemplo. Sim. É um pouco menor a oferta, mas tem umas opções muito bacanas, assim, para todos os perfis. Público. Tá. Isso que é importante. Porque hoje em dia as pessoas procuram, né, de todos os níveis, né, vamos dizer, todas as categorias. O legal é que, assim, ele consegue manter o mesmo nível de serviço em qualidade, e aí o orçamento, dependendo do cliente, a gente consegue ajustar com a categoria do hotel. Que bom. Que bom.
Bom, Vivian, muito obrigada. Eu que Estou muito agradeço. contente de ter aqui. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. O pessoal tem muita dúvida, né? São destinos bem peculiares. Queria te agradecer mais uma Eu vez. agradeço, fico à disposição, precisando de qualquer dúvida ou necessidade, conte conosco. Obrigada. E vamos vender Ásia. Eu acho que Muito. a gente está num momento muito bacana de alta temporada para os destinos e são destinos realmente encantadores, únicos para quem conhece já o mundo todo, bastante Estados Unidos, Europa, por exemplo. É uma oportunidade bem bacana. De mudar um pouco, né? E conhecer. Muito obrigada, querida. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilhe com quem você acha que precisa receber, tá? Obrigada, tchau, tchau.